Depois de recuperar a visão após 3 anos cego, descobri uma frase enorme escrita no alojamento. Nunca deixe ninguém descobrir que você consegue enxergar. A escrita em vermelho escuro chamava muita atenção. Pelo quanto a tinta já estava seca, devia ter sido escrita pelo meu colega de quarto, Aki, que sumiu há 3 meses. 3 anos atrás, uma epidemia se espalhou pelo mundo, e cada vez mais pessoas ficaram cegas. As pessoas com cegueira foram reunidas e levadas para novos centros de acolhimento. Foi nessa época que me mandaram para o Centro de Acolhimento 199. Nesse momento, o sinal do café da manhã tocou. Deixei o olhar vazio e perdido, abri a porta e saí. Assim que saí, percebi que aquele lugar não tinha nada a ver com o ótimo centro que aparecia na TV 3 anos antes. O corredor estava imundo e bagunçado, coberto de poeira e teias de aranha. Quase achei que tinha entrado numa casa mal assombrada. Mas pensando bem, eu já vivia assim havia 3 anos. Então cerrei os dentes e fui até o refeitório como sempre. 2 minutos depois, finalmente consegui chegar ao refeitório tateando. O salão também estava caindo aos pedaços e imundo. Meu Deus, eu comi nesse lugar nojento por 3 anos. Depois que me sentei tateando, um robô veio e colocou um prato de comida na minha frente. O prato nem sequer tinha sido lavado direito. E a comida dentro dele era ainda pior. O que eu achava que era mingau, na verdade, era um líquido preto, grosso e pegajoso. O que eu achava que eram pedaços de frango era uma massa sintética e escura. Até o que eu pensava serem legumes eram umas lâminas pretas e estranhas. Na hora perdi a fome. Mas para manter as forças, respirei fundo e comi tudo que estava no prato. Depois da refeição começava o horário livre. Como sempre, fui tateando até o pátio para tomar sol, caminhar e esticar o corpo. Enquanto caminhava, aproveitei para decorar todo o terreno daquela área. O centro era cercado por um muro de 2 metros de altura, e 2 robôs armados guardavam a saída. Então sair pelo portão estava fora de questão. Além disso, havia cercas elétricas no topo do muro. Era impossível escalar. Meu Deus, o que nós cegos fizemos para sermos vigiados desse jeito? O que aconteceu com o mundo lá fora? Por que tem tanto medo de que a gente tenha contato com o exterior? Passei a manhã inteira sem encontrar nenhum lugar por onde pudesse fugir. E ali só havia cegos e robôs. Nenhuma pessoa com visão normal. O que estava acontecendo? Onde estavam as pessoas normais? Depois do almoço, fui ao banheiro. Enquanto lavava as mãos e ouvia a água correndo, tive uma ideia de repente. Eu podia sair pelo esgoto. Então comecei a observar as tampas dos bueiros. Por fim, escolhi uma que não fedia e de onde vinha o som do vento. Levantei a tampa e pulei para dentro. Depois fechei a tampa e segui em frente. Após caminhar uns 5 minutos, já não ouvia mais o som das bengalas. Andei por mais uns 10 minutos e finalmente encontrei outra tampa. Com muito cuidado, abri apenas uma fresta. Descobri que aquilo era uma caverna. A entrada estava coberta por cipós e parecia que ninguém passava por ali. Mas quando empurrei a tampa e coloquei o corpo para fora, alguém agarrou meu ombro esquerdo com força. Logo depois, uma adaga encostou no meu pescoço. Então tinha alguém naquele lugar horrível. Eu me rendo. Mas quando levantei as mãos devagar, a lâmina foi afastada do meu pescoço. Nesse momento, ouvi uma voz desconhecida. Chen Feng, você voltou a enxergar. Virei a cabeça depressa e vi um homem usando roupas de tecido grosseiro. Como você sabe o meu nome? Eu tinha certeza de que nunca tinha cruzado com aquele homem antes de ficar cego. Eu sou o Aki, seu colega de quarto. Para de mentir. Meu colega de quarto era mudo. E como você sabe que o Aki era mudo? E se ele só não quisesse falar com você? Então Aki começou a contar minhas vergonhas. Quando tinha 16 anos, você estava vendo pornô no tablet, se empolgou, deixou o aparelho cair e machucou o pinto. Você não contou aos seus pais e aguentou 1 semana antes de ir escondido ao hospital, né? Minhas mãos tremeram. Eu nunca tinha contado isso a ninguém. Até fui ao hospital de máscara com medo de ser reconhecido. Só depois de ficar cego e entediado no alojamento, contei essas coisas ao Aki. Mas se havia câmeras no quarto, uma terceira pessoa além dele também poderia saber desses segredos. Vendo que eu ainda não acreditava, Aki continuou. Você manda muito bem naquela área. Todo dia fazia escondido debaixo do cobertor. Tá, agora eu acredito. Meu cobertor era bem grosso. As câmeras não conseguiriam ver. Fiquei encarando o Aki sem reação. Ele tinha fingido ser mudo por 3 anos inteiros. Ao ver meus punhos cada vez mais cerrados, Aki ergueu a adaga e me encarou, em alerta. Só consegui rir de mim mesmo. Isso já passou. Depois Aki me contou como estava o mundo lá fora. Disse que nesses 3 meses não encontrou ninguém com visão normal, e que todos os cegos estavam nos centros de acolhimento. Quer dizer que toda a humanidade ficou cega? Então como o mundo continua funcionando? Vem! Vou te mostrar como esse mundo funciona. Enquanto falava, Aki me entregou uma capa de folhas e um chapéu de cipós para eu vestir. Quando saímos da caverna, vimos árvores enormes e muito fechadas por toda parte. Só depois de ver várias construções abandonadas, percebi que aquilo antes era um parque. Todos os prédios estavam cobertos de trepadeiras, e árvores grossas cresciam de dentro deles. As árvores tinham derrubado as construções. Então o nosso mundo foi dominado pelas plantas? Aki fez sinal para eu falar baixo. Não. Aquela coisa é mais assustadora que essas plantas descontroladas. Aki falou aquela coisa quase num sussurro, mas eu sentia que aquilo não era nada simples. Depois chegamos perto de uma praça, e Aki apontou para o centro dela. Aquilo está bem no meio. Olhei na direção indicada e vi 6 robôs armados patrulhando o gramado. O nosso mundo foi dominado pelos robôs? Aki assentiu. Levei um susto e quase tropecei. Percebi que eles levavam quem conseguia enxergar para aquela base em forma de cúpula, e ninguém que entrava voltava a sair. Também ouvi dizer que o cérebro humano pode ajudar os robôs a evoluir. Nesse instante, 2 robôs arrastavam um homem, um de cada lado, até a base. Ele gritava desesperado. Me soltem, socorro! Durante a luta, o homem cruzou o olhar comigo por um instante e gritou na nossa direção. Chamem a polícia, rápido! Assustado, dei 2 passos para trás e espantei alguns passarinhos do arbusto ao lado. Eles bateram as asas e voaram para o céu. Logo depois, vários tiros ecoaram e nenhum daqueles pássaros conseguiu escapar. Meus pelos se arrepiaram de medo. Tinham me descoberto. Como esperado, os robôs me encaravam fixamente. Então saí correndo. Mas como um humano poderia correr mais que um robô? Logo, 2 robôs bloquearam meu caminho.
Um agarrou meu braço esquerdo e o outro o direito. Observei os arredores em silêncio, procurando uma chance de escapar. Mas nesse momento vi uma cena inacreditável. Aki estava parado bem no meio da praça, e os dois robôs à sua frente não se mexiam, nem demonstravam intenção de atacá-lo. Aki, me ajuda! Mas ele apenas olhou para mim e saiu correndo. Depois que Aki se afastou, os dois robôs de cabeça baixa se viraram e caminharam na minha direção. Será que Aki estava do lado dos robôs? Será que ele me atraiu até aquela praça só para me entregar a eles? Ao lado da praça ficava a enorme construção em forma de cúpula, com 4 robôs armados guardando a entrada. Os robôs me escoltaram para dentro. O interior era muito amplo. Logo na entrada vi fileiras e mais fileiras de corações batendo. Isso mesmo, corações de verdade ainda batendo. Ligados a eles havia apenas vasos sanguíneos e fios elétricos. Mais adiante vi vários pulmões respirando. Como assim, pulmões respirando? Pela janela de vidro, eu os via inflar e esvaziar num ritmo constante. E assim como os corações, eles estavam ligados apenas a vasos sanguíneos e circuitos. Mais à frente vi pessoas encolhidas dentro de tanques de vidro. Elas dormiam encolhidas e tranquilas, como fetos dentro do líquido amniótico. Só que em vez de placenta, estavam conectadas a uma rede complexa de tubos e circuitos. Cheguei mais perto e consegui ver claramente o rosto lá dentro. Era o Aki! Mas Aki não tinha fugido? Como ele podia estar preso naquele líquido? Arregalei os olhos sem acreditar. Aki! Tentei acordar a pessoa dentro do tanque, mas não recebi resposta. Só ouvi meu grito ecoando pelo vazio. Os robôs que me escoltavam não tentaram me calar. Apenas continuaram andando no mesmo ritmo e me levando adiante. Logo passei por uma segunda área igual àquela. E a pessoa lá dentro também era Aki. Depois veio o terceiro, o quarto. Mais de 30 deles eram Aki, todos exatamente iguais.